Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Quais são os desafios para o equilíbrio da alma? Como o Espiritismo nos ajuda a entender a depressão e a síndrome do pânico? Por que o sentimento de culpa é tão prejudicial? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A nossa forma de colaborar com o movimento Setembro Amarelo, que valoriza a vida, é continuar o mês com temas relacionados à nossa saúde psíquica. Claro, à luz da doutrina espírita. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Alberto Almeida. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Alberto. É uma honra tê-lo aqui no programa para conversar de uns assuntos tão interessantes. A alegria é minha, Priscila, a oportunidade de poder compartilhar com todos aqueles que nos veem e nos ouvem sobre uma temática de relevância fundamental para o mundo. O Dr. Alberto Ribeiro de Almeida nasceu em Belém do Pará, Brasil, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras. É médico, clínico geral, homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras também. Doutor Alberto, o senhor podia comentar rapidamente o que é o projeto Jardim das Oliveiras? É um espaço em Belém do Pará, num bairro periférico, onde há um grande número de famílias em sistema de invasão, e essas famílias estão num estado de vulnerabilidade social imenso. E o Jardim das Oliveiras é um centro espírita, uma sociedade espírita que atende no braço social essas famílias com o objetivo de emancipá-las dentro de vários programas de crescimento, onde a proposição é torná-la cidadã, ou seja, que ela saia da miserabilidade social, econômica, para ganhar autonomia e ganhar cidadania. São inúmeras famílias e os programas estão direcionados nesse sentido. Muito bom conhecer, muito bom saber. Eu falei, a gente vai passar aqui, né, na descrição do Dr. Alberto. Quem está em casa, tenho certeza que poderia ficar curioso sobre essa ONG, né, vamos falar assim. Dr. Alberto, a gente queria começar o programa, especificamente, como a gente vai falar de saúde psíquica e de saúde mental, eu queria a sua definição sobre o que é a saúde mental e como ela está relacionada com a saúde do espírito, com a nossa saúde integral. A saúde mental e a saúde espiritual, elas estão interconectadas. O indivíduo tem um aparato mental que lhe dá condições de poder ter uma funcionalidade adequada, adaptada ao mundo onde ele vive, onde memória, afetividade, linguagem, consciência, concentração, todos esses elementos estão, por assim dizer, confluindo dentro de um nível de normalidade para que o indivíduo lúcido, tranquilo, ele possa se colocar no mundo. A saúde espiritual, na perspectiva que o Espiritismo nos traz, coloca um ponto a mais, mostrando que esse indivíduo, ele não resulta de uma saúde mental só porque o cérebro funciona bem. Ele é um espírito e, como espírito, ele vale-se desse cérebro para se expressar. E, às vezes, esse espírito traz comprometimentos espirituais muito importantes e, então, ele, de algum modo, interfere na dinâmica do cérebro e altera a saúde mental porque o espírito está comprometido. Então, a saúde mental é um componente
que se faz presente na vida do espírito como expressão do seu nível de evolução, do estágio em que ele se encontra reencarnado neste mundo e, de algum modo, permite revelar se esse espírito ele detém uma possibilidade evolutiva altaneira, grandiosa, imensa, ou se ele é alguém comprometido e que o seu comprometimento, se ele se reflete na área do cérebro, altera a sua saúde psicológica, mental, para além da emoção, interferindo, portanto, no seu caminhar, nas suas relações consigo mesmo, nas suas relações com os outros e na sua interação com o ambiente. O doutor Alberto, então a gente poderia afirmar que a nossa saúde física e mental é reflexo da nossa harmonia espiritual? Com certeza. O espírito é ele que detém a possibilidade de ter saúde e expressar através do cérebro e do corpo. Bem afirmou o espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, talvez na conceituação, na definição de saúde mais completa que nós percebemos, que vai além dos outros conceitos, que é a perfeita harmonia da alma. Isso é que é saúde na visão de Emmanuel, através de Chico Xavier. Logo, essa harmonia do espírito, ela extravasa para o cérebro, que tem o seu quimismo cerebral funcionando bem, e para o resto do corpo, para todos os órgãos e para o sistema corpóreo como um todo. O espírito saudável, habitualmente, tem um corpo saudável. E quando o corpo adoece, não sem razão, vamos ter componentes espirituais fazendo parte do processo de adoecimento. Mesmo que seja uma bactéria, um vírus, um fungo, ele interfere no corpo, mas em função de uma suscetibilidade espiritual que o espírito traz através do seu corpo espiritual chamado perispírito e que coloca no corpo físico aquela área como vulnerável, que na medicina a gente chama de órgão de choque. E aquela área fica como que mais sensível às interferências externas, aos micro-organismos, ao desajuste das células ou à harmonia delas. Então, uma bactéria pode estar em você e não fazer nada, e pode chegar em mim e fazer um estrago. E às vezes eu estou com você num relacionamento amoroso, por exemplo, e você pode não ter uma amidalite e eu ter uma amidalite, e nós estamos como namorados, e isso, como é que se justifica se a bactéria está em você e está em mim? Por que ela causa doença só em mim? É porque eu estou vulnerável nessa área do orofaringe e apresento a minha amígdala sensível à multiplicação das bactérias, enquanto que você vive ecologicamente em harmonia com as bactérias, porque a doença, ela sempre vem dessa dimensão mais íntima para exterior, do interior para o exterior. E assim nós vamos compreender, então, aquilo que a medicina tem dificuldade de compreender, porque umas pessoas são vulneráveis a determinadas doenças e outras não são, as mesmas condições climáticas de micro-organismos, de alimentação. Por quê? Essa diferença está no padrão espiritual de uma pessoa que é diferente do outro, e quanto mais evoluída é a pessoa, menos sensível ela é aos adoecimentos. Por isso que nós vamos ter que em Jesus não se tem notícia dele ter um dia ficado acamado. Olha, e a gente pode contextualizar hoje, né, com a questão da pandemia. Tem algumas pessoas que conviveram e tiveram contato com a mesma pessoa com, né, o novo coronavírus, e algumas pegaram e outras não. A gente também pode fazer essa relação, é a mesma questão, não é, doutor? Priscila, é assim, do jeito que você está dizendo. Eu, como médico, tenho acompanhado muitos pacientes resultado da Covid. E um deles, por exemplo, é minha mãe. Minha mãe tem 94 anos, sofreu uma fratura de fêmur, foi para o hospital e pegou o Covid no hospital porque teve que fazer a cirurgia de fratura e um engano no hospital, colocá-lo após a cirurgia na enfermaria de Covid. E ela pegou Covid. Meu Deus. Veio 2 dias para casa com febre, quando veio do hospital, depois de 4 dias após a cirurgia, veio para casa e começou a apresentar os sinais da Covid. 2 dias com febrícula, ela estava muito vulnerável, muito magrinha, 94 anos,
tem uma história de doença pulmonar, de bronquiectasia. Pois bem, só com a homeopatia, sem nenhuma outra intervenção, ela ficou muito bem. A Covid não fez nada nela. Ela matou a Covid. Que bênção! Mas eu tenho um colega médico, por exemplo, que tem 40 anos, corria 10 quilômetros por dia, com uma regularidade quase que diária, forte, musculoso, jogando futebol, sem doença, teve Covid e desencarnou, deixando uma família enlutada, 6 filhos. Então você veja, é o paradoxo. Como é que um médico que está lidando com as enfermidades, que deveria ter uma imunidade conquistada, atleta, correndo quase diariamente 10 quilômetros, como é que ele pode ser tão sensível e desencarnar? Então, eu acho que o Espiritismo, nesse sentido, ele tem ganho um espaço extraordinário para poder contribuir com a sociedade, explicando a causalidade da vulnerabilidade que alguns têm e outros não, a determinados agentes etiológicos, entre eles esse que você acabou de sinalizar, que é o vírus da Covid, que destrói algumas pessoas que estão fora do grupo de risco, fora do grupo etário, e tem outras pessoas que sobrevivem, como a minha mãe, e nada acontece, nem sequela, nem nada. E você veja, minha mãe, quando ela foi internar, nós dissemos ao médico, tranquilizamos o colega, porque nós somos 4 irmãos médicos, dissemos ao colega que foi operar que ele não se preocupasse, que a minha mãe estava muito velhinha, estava muito frágil, ela é parkinsoniana, que se ela desencarnasse, nós éramos espíritas, nós estávamos tranquilos, quer dizer, nós estávamos preparados para a desencarnação dela, achando que ela poderia não dar conta da cirurgia. Pois bem, ela superou a cirurgia, pegou Covid, superou o Covid, e eu acho que ela ainda vai me enterrar. Pensa o quê? Vocês tudo lá preparado? Eu gostei da sua mãe. Como que ela chama, doutor Alberto? Eunice. Olha, dona Eunice, é isso mesmo. Muita garra e muita força. Olha, gostei de ver, viu? O doutor Alberto, mas como a harmonia espiritual realmente reflete na nossa saúde integral, por que é tão difícil essa harmonia? O que está acontecendo no mundo? Aonde a gente está se perdendo? Que às vezes o desequilíbrio é muito mais operante, né, do que a calma, do que o equilíbrio, do que a conquista dos valores espirituais. É que nós perdemos o endereço de Deus, nós desconectamos. O GPS cósmico, nós perdemos essa conexão com o GPS cósmico. Nós andamos como se fôssemos seres humanos condenados à morte, ao sofrimento, e queremos enganar a vida, vivendo-a de forma intensa, muito veloz, muito rápida, e apenas jogando-nos para fora. Então a gente vive uma vida extraordinariamente rápida. A palavra é essa, não tenho tempo, né? Eu mesmo disse isso para você há pouco, né? Não tenho tempo. Então é assim, para a entrevista, lá atrás, quando você me convidou, planejamos para agora. É isso, o mundo ele criou uma cultura. E essa cultura, que é uma cultura da velocidade, da rapidez, é a cultura do material, do descartável, onde as pessoas vivem como se fossem pessoas humanas e só humanas, não fossem espíritos. Então o Espiritismo traz um outro olhar. Ele diz que nós somos espíritos fazendo uma jornada humana. Nós não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual, que é inteiramente diferente. Nós somos espíritos, estamos reencarnados. Então, quando eu vivo num corpo, achando que eu vou morrer, a tendência é eu querer ter o máximo de prazer possível, gozar a vida o máximo possível, dormir é perda de tempo, enfim, meditar é perda de tempo. Então eu vou vivendo uma vida agoniado, angustiado, acelerado, e aí então eu perco o contato com a minha dimensão interior sagrada. A ruptura com o sagrado que sou é a perda de conexão com o GPS divino. Então é necessário que a humanidade, e agora a Covid nos convidou a isso, nesses dias de quarentena, a ficarmos um pouco em casa. Em casa não é só na casa, em casa é um pouco dentro de si. Foi um convite a que pudéssemos fazer uma imersão interior, a que pudéssemos, portanto, fazer um mergulho de autoconhecimento. Enquanto nós não conseguirmos nos articular de dentro para fora,
nós não conseguiremos viver um mundo saudavelmente. E nos atropelaremos, viveremos só a dimensão do ego, que é uma dimensão meramente humana, constituída para esta vida, e vamos viver a dinâmica do egoísmo e da egoesclerose. O mundo vive a egoesclerose na atualidade. Ele está doente, o mundo, nós estamos doentes. Então, o convite que o Espiritismo faz é que a gente possa viver de uma dimensão mais interior, que é a dimensão do espírito, do ser sagrado, do Cristo interno, do self transpessoal, que é o eu superior que nos habita, que somos, e a partir dele agenciarmos o ego para vivermos estruturadamente no mundo sem pressa, mas também sem atraso, com pausas, com ação e reflexão, ter tempo para tudo e para todos e para si mesmo. Então eu acho que nesse caminho nós vamos dar novos sentidos à existência e vamos estabelecer novos valores, novos princípios que nós devemos perseguir, ao invés de ficarmos dominados pelo materialismo. O mundo se diz espiritualista, mas ele vive materialisticamente. Ele vive como se fôssemos apenas um corpo. Nós perdemos a dimensão do essencial. Vivemos uma existência sem a essência. A proposta espírita é que possamos mergulhar na essência e viver plenamente uma existência, que é a feita de ação e é a feita de reflexão, que é eu poder valorizar as coisas e poder usá-las, mas não usar as pessoas. É poder me relacionar com as pessoas sem manipular as pessoas, sem colocá-las como os meus competidores, como os meus adversários de profissão, adversários étnicos, religiosos. Então a proposta ela é maior, que nos convida a que possamos rearticular com esse satélite divino a nossa conexão, e se nós nos conectarmos, aí tudo vai correr bem. Eu moro em Belém do Pará. Belém do Pará tem muito urubu e tem muita garça. Eu moro numa praça onde as garças e os urubus, eles habitam a praça numa árvore frondosa que nós temos aqui, que se chama-se samaumeira. As garças fazem ninhos, então tem centenas de garças, talvez umas 500 garças. É muitas garças. E eu fico olhando como é que eles voam, como é que eles convivem entre si. Então, não sei se você já se percebeu, se Araraquara tem urubu, mas os urubus, eles voam, eles seguem uma rota. Sim. Vem a tempestade e eles caminham, voando na tempestade, e um raio não pega o urubu. Eu fico sempre olhando, admirando da sacada e vendo o design dele, das garças. Eles têm uma rota, eles têm uma conexão com a natureza. É essa conexão que nós perdemos. Eles vivem à beira da tempestade, em grupo voejando, e eles vão, quando você vê, eles vão desaparecendo, desaparecem, e a chuva vem com os raios, com os trovões. Não vi nunca um urubu morto por raio. E nós, seres humanos, não conseguimos lidar com a eletricidade. A gente morre eletrocutado. Então, mas nós também morremos porque a gente briga um com o outro, puxa o revólver um para o outro. Então, nós perdemos essa conexão com a mãe natureza. Nós não sabemos navegar na natureza, caminhar na natureza. Nós nos perdemos. É isso mesmo, olha que maravilha, Dr. Alberto Almeida aqui no Esferas da Vida para vocês. A gente chegou, né? Chega o nosso Momento Chico Xavier e a gente vai colocar aquele vídeo do Momento Chico Xavier que ele fala sobre o amor. Foi o primeiro vídeo que a gente colocou aqui do Chico na estreia, né? Do Esferas da Vida. Me deu uma vontade de chamar esse vídeo agora, então a gente vai chamar, vamos aquietar os nossos corações, né? Tentar essa conexão e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo.
porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a nossa conversa é com o Dr. Alberto Almeida. Neste bloco a gente fala sobre depressão e síndrome do pânico. Mas agora a gente vai falar da editora O Clarim, que completou 115 anos, olha que maravilha. E a gente sempre dá as nossas dicas de leitura, que é o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. E a gente nunca pode esquecer que são edições ininterruptas, desde a época de Caibar Schutel. Olha que beleza! Então você pode assinar, você vai aprofundar aí os seus aprendizados, os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Vai passar para você todos os dados. Tem a assinatura online, eu sempre deixo claro aqui, tem assinatura online que tem um valor muito bacana, super acessível. Então eu tenho certeza que todos nós podemos aí dar continuidade, né, do projeto de Caibar Schutel de divulgação do Espiritismo. E a gente também conversa aqui no nosso segundo bloco sobre o Instituto Eurípides, que foi fundado há mais de 25 anos. Atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente vai conhecer a Fernanda Gomes da Silva. Olha, ela é mãe da Alice de 6 anos e ela vai contar pra gente por que o Instituto Eurípides é tão importante. Fique à vontade, Fernanda. Meu nome é Fernanda, eu tenho uma filha de 6 anos, Alice, que estuda aqui no Instituto Eurípides. A gente começou esse ano e ela está adorando, ela está sentindo muita falta. E ela comenta que todo mundo trata ela muito bem, ela gosta muito de participar de todas as atividades. E o Instituto foi muito importante, não só para mim, mas acredito que para várias famílias que não tinham onde deixar os filhos em contraturno escolar. É muito importante que todos ajudem, porque o Instituto ele vive à base de ajuda, de doações, né? Então, isso vai contribuir com muitas famílias. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente manda um beijão para Alice e a gente não pode esquecer que o Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você aí de casa pode ajudar a dar continuidade neste lindo projeto, nessa escola espírita aqui em Araraquara. Eu passo o link para vocês, institutoeuripides.colabore.com.br.
Olha, é fácil, é prático e a gente pode sim sempre alguma coisinha todo mês que seja 10, 20, 30 reais, a gente pode ajudar e colaborar. Combinado? E a gente volta à nossa entrevista com o Dr. Alberto Almeida e chegou a grande questão, Dr. Alberto, que é sobre a depressão. Qual que é a visão espírita, a visão espírita sobre a depressão? A depressão, ela é um quadro que caracteriza uma doença. É bom que se diga isso porque as pessoas confundem depressão com tristeza. A tristeza é uma emoção primária do ser que ela é saudável. A gente fica ensimesmado, um pouco para dentro, introspectivo. É na tristeza que a gente compõe poemas, faz músicas, reflete mais um pouco sobre nós mesmos. É normal a tristeza. É disfuncional se for uma tristeza crônica. Agora, para além da tristeza, nós temos um humor rebaixado que a gente chama de depressão. A depressão, a gente perde o prazer, fica com o humor comprometido, a linguagem fica mais lenta, a concentração fica difícil, o sono aumenta ou diminui, fica com insônia, o apetite ou aumenta muito ou passa, a pessoa fica sem apetite, a pessoa não consegue resolver as suas atividades profissionais, não consegue desempenhar as suas funções familiares. Esse conjunto de características configura, então, um quadro depressivo quando ele se estende lá por 2 semanas, mais de 2 semanas. Então, ele representa um transtorno mental do humor. E ele traz a característica de fazer uma alteração do cérebro. Assim como a gente tem a hepatite, que altera a ação do fígado, a diabetes, que é a alteração das funções das células do pâncreas, nós temos a depressão como uma das patologias originárias do cérebro, que revela uma alteração do ser que somos, que não é o cérebro. Usando o cérebro, nós comunicamos para o cérebro através de toda uma química cerebral que nós não estamos bem, e essa química altera. Então, a depressão é leve, moderada e grave. A depressão leve, só psicoterapia, às vezes é suficiente, medicação homeopática junto é suficiente, tratamento espiritual junto para ajudar com a bioenergia, passe, é suficiente. Quando a depressão é moderada, aí você já precisa de uma medicação mesmo, ou homeopática, ou alopática, química mesmo, e de um acompanhamento psicoterapêutico, porque a alteração cerebral é a manifestação física de uma dificuldade, de um transtorno da pessoa. Então, é segurar um pouco esse cérebro, ajustar esse cérebro quimicamente, mas fazer a psicoterapia, porque é ela quem vai alcançar as causas. A gente não fica só atendendo os efeitos, porque os efeitos é a doença. E o doente? Onde é que está o doente? Então a gente tem que atender o doente. E dentro do doente tem o saudável, que nós falamos no bloco anterior, que é o sagrado. Então, uma psicoterapia que olhe para a doença, mas que entreveja o doente e analise que, para além do doente, tem uma fonte de saúde dentro dele, tem um médico, um psicólogo e remédio dentro dele, é a arte daqueles que cuidam como psicólogos, psicanalistas, que vão tratar das pessoas para além da doença. Então é esse olhar mais holístico que dá a oportunidade da pessoa poder fazer um mergulho dentro de si mesmo e perguntar pelo que eu adoeci. Às vezes, a desencarnação de alguém na Covid, a pessoa não conseguiu superar essa perda e deprime, um fator externo, desemprego, estresse. E aí a pessoa, a ruptura de um relacionamento afetuoso, afetivo, uma traição, a pessoa fica tão envolvida numa dor e ela então não consegue ficar só na tristeza, só no luto. Ela não consegue fechar o luto, ela vai para além da tristeza e, cai na depressão. Aí precisa de psicoterapia, além do remédio, para que ela possa aprender que ela tem que se tornar independente, de que ela tem que perdoar, de que ela tem, enfim, tratar a causa que levou ela a adoecer em face daquelas circunstâncias. Então, esse é um olhar bem abrangente de como se lidar espiriticamente com a depressão. Sim, mas doutor Alberto, tem muitas pessoas
que existe, né, que a gente sabe que entrou nessa questão da depressão por causas externas. Porém, tem pessoas que não necessariamente sabem por que aquela tristeza acometeu a vida dela e ela não consegue de nenhuma forma sair. A gente vê relatos de pessoas, olha, quando eu fiz 17 anos, eu senti uma tristeza tão grande, eu senti uma dor tão grande, nunca mais passou. Sabe até o dia, sabe a idade, e tem relatos, né, em livros espíritas de questões que as pessoas realmente mudam o comportamento. É verdade. Como que o senhor explica? Essas são as chamadas depressões endógenas. A depressão endógena, essa palavra bonitinha, é que a medicina utiliza para dizer assim, nós não sabemos, somos ignorantes, não temos a causa. Mas o Espiritismo, que vê a imortalidade da alma, a reencarnação, ele sabe que o endógeno é apenas uma cortina que está nublando da consciência da pessoa a motivação pelo que ela adoeceu. E eu, no âmbito psicoterapêutico, cuido de muitas pessoas que trazem depressão endógena. E é muito curioso, porque às vezes é uma experiência que está esquecida, mas que foi lá na infância, foi um abuso sexual, por exemplo. A pessoa velou, ficou com aquilo dentro dela, vai, quando chega lá pela adolescência, início da idade adulta, ela deprime, ela entra em crise. Por quê? Porque ela começa a lidar com situações que remetem àquele abuso que ela sofreu do pai, do avô, por exemplo. Então, quando ela vai se relacionar amorosamente, vem na memória uma dor que estava sepultada, mas não estava morta, estava viva. É um arquivo vivo, um arquivo bichado vivo, que você toca, ele contamina os outros programas. Então, o programa do relacionamento afetivo, do namoro, de alguém que vai se aproximando de um relacionamento mais profundo, sexual, aquilo aciona, por exemplo, o abuso e vem uma dor que a pessoa não sabe de onde é. Quando ela faz psicoterapia, faz regressão, ela descobre onde é que está a causa. Às vezes a causa está numa outra vida. Quando você experimentou uma grande dor, naquela idade, você falou muito bem da idade. Então, naquela idade, a pessoa experimentou a perda de filhos. Então, e a partir dali ela deprimiu gravemente e desencarnou depressiva. E às vezes cometeu suicídio. Eu tenho um caso que é assim, eu posso até ilustrar. É uma pessoa que entrou em depressão jovem e o esposo saiu. Quando ela regrediu para ver a motivação da causa, ela era casada com um cidadão, o esposo saiu e nunca mais voltou. E eles eram um casamento maravilhoso. E ela ficou esperando. Então ela deprimiu, ficava na janela olhando o esposo voltar e o esposo não voltou. Depois de uns 10 anos, ela pegou uma espingarda e deu um tiro no ouvido e desencarnou. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela encontrou ele. Ele tinha morrido num acidente. E foi ele quem veio acolhê-la. Mas como ela suicidou, ela ficou muito ruim. E ela, então, pôde reexperimentar essa dor nesta vida com uma surdez, numa queda boba que ela teve, ela ficou meio surda, uma queda boba. Ela caiu e fez uma perda de audição, que estava relacionada a esse trauma. E com a morte do pai. Quando o pai morreu, o pai era o ex-esposo da outra vida. Quando o pai foi, mexeu com essa lembrança da outra vida. E aí ela ficou pior da surdez, porque ela relacionava ao suicídio, né? E ela então deprimiu, sendo espírita. Ela conhecia a desencarnação, a reencarnação. E ela dizia, eu não sei por que eu deprimi, eu não sei por que. Aí lembrou que o pai tinha desencarnado e foi depois disso, mas ela não relacionava diretamente. Quando eu ajudei psicoterapeuticamente através da regressão, ela foi para essa experiência. E ela ficou muito bem depois da regressão, porque ela pôde fazer um trabalho psicoterapêutico com aquela subpersonalidade que foi ela mesma, numa outra existência, num outro corpo, e ela pôde, então, desonerar-se para essa vida. Por isso que é bom a gente resolver a nossa encrenca nessa vida, não deixar nada para depois. Jesus dizia assim, a cada dia basta o seu mal, né? Eu digo, a cada existência basta o seu mal.
A gente tem que Doutor resolver a nossa Alberto, encrenca. mas eu gostei que o exemplo do senhor foi um exemplo com uma questão espírita e com uma pessoa espírita, que foi tido na reencarnação passada, e ela é espírita, mesmo sendo espírita, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, porque por mais que a gente saiba da imortalidade da alma, por mais que a gente tenha o conhecimento, às vezes a gente não vive. A grande dificuldade, o grande desafio é a vivência da doutrina espírita. E além da vivência da doutrina espírita, eu acho que o desafio maior é a gente entender que a gente traz muitas coisas para serem resolvidas, não é, doutor Alberto? Então, É verdade. eu tinha até uma questão para o final do programa, mas cabe aqui, porque às vezes a gente fala, a pessoa é espírita, a pessoa não vai tirar a própria vida. Será? Às vezes a pessoa entra num desequilíbrio tão grande, numa desarmonia tão grande, porque a gente vê também espíritas, né, tirando sua própria vida, mesmo acreditando, não aguentando mais aquela dor, não suportando mais aquele momento, porque adoece, não é isso? É isso mesmo, você tem razão. Essa semana mesmo uma paciente me disse, ela tem ideação suicida. Eu digo, mas você tem consciência de que você não vai morrer? Ela me disse assim, doutor Alberto, eu tenho plena consciência, mas na hora eu fico completamente confusa e eu tenho medo de cometer um delito. Eu recebi de um jovem nesta semana, ele dizendo, eu digo, por que você chamou o pai e mostrou a faca? Ele disse, porque eu estava com vontade de me cortar. E eu disse, mas você sabia que você não vai resolver se cortando? Ele disse, eu sabia. Mas eu tinha a impressão que eu não ia dar conta de segurar. Com vontade de matar a minha dor e aliviá-la, eu queria me cortar, porque quando a pessoa se automutila, ela tem a sensação desse alívio, né, da sua dor. E ele dizendo, e eu tinha medo também de, com a faca, fazer o suicídio. E mais além. Eu digo, mas você sabe que você não morre? Ele disse, eu sei. Mas na hora, doutor, todos dizem a mesma coisa. Na hora, parece que eu não dou conta de mim. Aí, no caso dele, tinha uma interferência espiritual. Tinha alguém que queria matá-lo. Porque em muitos suicídios, há homicídio junto. Há uma interferência espiritual de alguém impulsionando a pessoa a cometer o delito para alcançá-lo pós-morte. Quer tê-lo nas mãos para operar vinganças. Então, a gente tem que estar muito atento na dinâmica do suicídio, porque quase sempre corre junto o homicídio junto. Então, quando a pessoa está muito perturbada, a obsessão ela se impõe às vezes de tal ordem, de forma subjugadora, que a pessoa não tem forças e ela então comete o delito no estado de patético, de perturbação, de confusão mental. Eu já tive uma paciente, Priscila, que queria se jogar do prédio porque ela viu um jardim. E quando ela ia se projetar para o jardim, veio um movimento no corpo dela e jogou-a no chão, que foram os benfeitores espirituais, provavelmente. Com certeza. E ela disse, eu estava hipnotizada, eu ia me jogar do prédio achando que era um jardim, num quadro de depressão que ela estava, e ela fez uma percepção mediúnica, mas relacionada a um processo obsessivo, era o obsessor dela. Então foi interessante você lembrar, porque é isso mesmo, a pessoa ela é espírita, ou é católico, é protestante, claro. Sabe que no caso da protestante e do católico acha que vai para o inferno, mas na hora ele não pensa nisso, ele fica no estado de perturbação, como me disse um outro, não, eu vou para o colo de Satanás. Ele disse assim, eu ia para o colo de Satanás, querendo matar a dor de conflito com a mãe, um processo muito desastroso, de ruptura com a mãe, uma coisa muito ruim, muito dolorosa, muito difícil. Toda pessoa que quer se suicidar, ela quer matar a sua dor. Ela não quer matar a vida. Ela quer matar a sua dor e se mata, confusa, deprimida, no impulso. Tem muitos suicídios que são pelo impulso. A pessoa, no ato contínuo, ela, às vezes na queda de um prédio, ela já se arrependeu, caiu em si. Mas no impulso ela se joga. E tem duas reações no suicídio, segundo os espíritos narram. Uma é a decepção, porque não se mata. E a segunda é a culpa. Olha, e a gente vai falar sobre culpa, a gente vai falar sobre decepção. No próximo bloco, a gente estourou aqui que a conversa está muito boa, doutor Alberto, não tem como. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta. Fique aí que vai ter mais esferas da vida. Paz
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o Dr. Alberto Almeida e agora chegou o momento da gente falar sobre culpa, sobre remorso, sobre a síndrome do pânico à luz da doutrina espírita. Dr. Alberto, a gente teve que finalizar rapidamente o segundo bloco. O senhor estava finalizando ali sobre culpa e decepção, que são as grandes questões que as pessoas perdem a vontade de viver. É isso? É, a decepção, quando a pessoa desencarna, ela tem a decepção porque ela viu que ela não morreu. E a culpa é porque ela se arrepende do que ela fez. E a culpa ela traz por uma próxima existência. E ela coloca essa culpa exatamente na área do corpo em que ela se lesou. Se foi um enforcamento, por exemplo, traz processos da respiração, problemas graves na coluna cervical, às vezes sofre quedas e faz tetraplegia, são sempre processos muito graves. Na cabeça, às vezes traz uma ausência do cérebro, são os ditos erroneamente anencéfalos, fetos anencéfalos, né? Enfim, a gente traz no corpo alterações que a culpa fixou no corpo espiritual, e a gente joga no próximo corpo, como uma forma de reparar e de aprender, fixando, através da dor, um aprendizado em função da nossa rebeldia de ter destruído um templo, que é o corpo, impropriamente. A culpa, independente se é do passado ou de algo que a gente fez nesta vida, é como se fosse um despertador. Ela nos desperta para que a gente não faça novamente. Mas a gente não pode estacionar na culpa, porque ficar na culpa é muito prejudicial, não é, doutor Alberto? Como que a gente lida com o sentimento de culpa? Kardec haveria de colocar a questão de uma forma muito clara em um céu e um inferno. Ele diria que nós temos que nos arrepender. Ele usava a palavra arrependimento. Que Emmanuel diz assim, cair em si. Eu tenho que cair em mim, tenho que sacar que eu não fui legal, pisei na bola, em outras palavras. Então, é nesse sentido que a culpa é saudável. A culpa ela é saudável se eu me arrependo, se eu caio em mim, se eu me toquei. Agora, se eu me fixo, aí eu transformo a culpa em culpa tóxica. E a culpa tóxica é igual a remorso. Remorso nunca é bom, nunca. O remorso é a atitude de alguém que não se perdoa e fica remoendo. É o remoer, é o remoer. Então, esse remoer é o estado de culpa tóxica que me faz adoecer psicologicamente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, faço obsessão pela culpa. Então, a culpa ela tem uma dose, diríamos assim, saudável quando eu me dou conta, quando eu me arrependo, só para isso. Porque senão eu me transformaria num ser antissocial, num transtorno de personalidade antissocial, que ele não tem culpa, ele comete os crimes mais bárbaros e não tem culpa, ele mata a mãe e continua vendo televisão. Não tem nenhum problema para ele, porque ele não se dá conta, ele desconectou. Então, a culpa é como uma dor que quem dá uma topada sente a dor no dedo. Para quê? Para a pessoa tomar mais atenção. A dor da topada não é uma punição divina, é um chamamento de atenção. Então, para o Espiritismo, nós não somos a favor de estimular culpa, de fazer falas para que a pessoa se sinta cada vez mais culpada, para ela mudar, não. É despertar. Como? Arrependendo-se, tocando, caindo em si, sacando que não foi legal. E depois do arrependimento, doutor? Depois do arrependimento vem o movimento da reparação. A reparação é a atitude que se segue àquilo que eu me dei conta. Então, por exemplo, se eu pisei no pé de alguém, eu me dei conta, peço desculpa ali, imediatamente eu vou para a reparação. Se eu derrubei alguma coisa, eu vou junto, imediatamente reparar. Se eu magoei alguém, depois eu dou um telefonema e digo para ela, olha, eu estou me sentindo ruim. É a expiação que vem como consequência de um erro. Eu sofro, né? Eu telefono para a pessoa e digo, olha, eu estou me sentindo muito ruim, eu preciso te pedir perdão, eu quero me recolocar diante de você. Aí eu estou fazendo um movimento reparador, que pode ser verbal, que às vezes precisa de você bater o carro do outro, você precisa pagar o conserto do outro. Isso é a reparação, que é muito saudável. E ela conclui um aprendizado. Porque os erros, né, Priscila, eles fazem parte da vida, nós vivemos por ensaios. Dar uma topada faz parte da vida, pisar no pé de alguém faz parte da vida. Às vezes você bater o carro faz parte da vida. Nós não somos seres automáticos
perfeitos, nós somos seres que estamos aprendendo a viver. Então, às vezes, a gente pisa na bola com um familiar, fala mais alto do que devia, usou uma palavra que feriu o outro, às vezes pegou no filho de uma forma inadequada, às vezes terminou um relacionamento por telefone, foi tomar o café e não voltou mais. E não é legal isso. E quando a gente se dá conta disso, o que a gente faz? A gente retoma. Retomar é muito bom porque você faz um movimento de reparação. Não basta se arrepender, não basta se dar conta, precisa de dar conta e fazer o movimento de refazer o mal feito, porque isso me refaz interiormente. Mesmo que o outro não queira me perdoar, eu vou para o caminho do perdão. Jesus dizia assim: reconcilia-te, é tu contigo, com o teu adversário, é com o outro. Então são dois movimentos. Reconcilia-te, eu comigo, eu dá-me conta, com o teu adversário, é com ele. Mas ele pode não querer. Então Emmanuel diz assim: se o outro não quer te reconciliar contigo, aí o problema já é do outro, não é mais teu. Você fez o que precisava fazer. Então é isso que a gente faz em relação à culpa. A gente resolve com a gente, vai ao encontro do outro para resolver. Doutor Alberto, e a síndrome do pânico? Hoje a gente percebe, né, exponencialmente depressão, síndrome do pânico. Por que está cometendo tanto as pessoas? É uma preocupação excessiva? Por que acontece isso? Muitas vezes está por trás da síndrome do pânico a própria culpa, Sim. que gera ansiedade. A síndrome do pânico é o resultado de ansiedade. A ansiedade é uma energia psíquica que nos ajuda a viver. Mas quando ela é exagerada, ela fica tóxica. E quando ela fica tóxica, ela nos faz mal. Dá gastrite, dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá coceira, a gente fica confuso, fica atrapalhado, fica elétrico demais. É como a energia elétrica circulando. Ela é normal, mas se for muito a voltagem, estoura as lâmpadas. Então a síndrome do pânico é uma lâmpada que estoura, é uma caixa d'água que começou a transbordar de você ter pilhado com muita ansiedade durante algum tempo. Normalmente a crise de pânico, você tem uma história de uma pessoa que tem muita encrenca não resolvida, inclusive sentindo-se culpado, aquilo se soma e se junta gerando ansiedade, e essa ansiedade se somando a uma vida de estresse, aí vem um fatorzinho e puf, a caixa d'água transborda. Quando transborda é a crise de pânico. Aí vem uma, vem duas, vem uma por semana, vem 2 vezes por semana, vem umas vezes por dia, a crise do pânico que demora de 3, 4 minutos a 20, 22 minutos e para. Ela não mata a pessoa, mas ela faz a pessoa sofrer durante 15, 10 minutos. Às vezes quando você chega no pronto-socorro achando que vai morrer do coração, a crise do pânico já passou, você voltou ao normal. É uma descarga hormonal que faz o indivíduo ter batimentos cardíacos acelerados, transpiração fria, sensação iminente de morte. Aquela sensação, a respiração fica comprometida, fica superficial, ansiosa. Esse é o quadro de pânico, está relacionado muito à ansiedade, ao estilo de vida rápido, né? Ao acúmulo de funções que estão além do que a gente pode, está sob estresse. Quem tem síndrome de pânico habitualmente está no regime de estresse, a primeira crise. Depois, a pessoa pode estar em casa, vem televisão, vem uma crise. Mas vem uma crise porque ela já pilhou, já estourou todos os seus créditos para colher as ansiedades que ela vem acumulando, e aí pronto, ela entra num quadro de crise, num transtorno chamado de ansiedade, com a crise de pânico. A pessoa perde completamente a qualidade de vida, não é, doutor? E doutor, para a gente finalizar aqui, a gente tem 4 minutinhos, eu queria saber qual que é a sua, não receita, porque não se dá receita para ter uma saúde mental, uma saúde psíquica, mas hoje, né, o que o senhor nos indica, como que o senhor enxerga como a gente pode viver de maneira mais prazerosa e mais, não é prazerosa em relação a prazer, mas de uma maneira mais correta, de uma maneira focada aos valores espirituais? Que recado que o senhor pode deixar aqui para uma boa saúde integral, espiritual aqui no nosso programa? Eu diria que temos que viver com pausas, incluindo nas pausas reflexões através da meditação, usar a oração como um mecanismo de conexão com Deus, através da qual eu falo para Deus, a meditação eu escuto a resposta,
para que eu possa agir melhor. E a minha ação, ela precisa necessariamente estar coroada, impregnada de amorosidade. O amor, o alto amor, é a principal manifestação de prevenção e de tratamento para os processos de automutilação, para os processos de autoextermínio, do suicídio. Nós nos perdemos de nós mesmos, nos desamamos, sentimos dor e queremos matar a dor através do suicídio. Então precisamos nos reconciliar com Deus pequenininho que somos, falando com Deus Criador através da oração, ouvindo o que Ele tem para dizer e reajustando a nossa vida, realinhando princípios, realinhando valores e colocando um pouquinho mais de amor de dentro para fora, no irmão, no vizinho, nas plantas, na via pública. Levar uma vida com mais pausada, levar uma vida com maior sabor, saborear a vida. E só se pode saborear a vida se nós temos uma alta dose de autoamorosidade. Descer num elevador, se a gente está amando, é diferente de descer ao lado de um vizinho insuportável, a gente e o outro. Eles se suportam na descida de um elevador de 12, 15, 20 andares. Mas se eu estou bem comigo mesmo, descer aqueles 20 andares é um prazer. E ali são 20 andares que eu desço e troco uma mensagem de fraternidade, de carinho, num tempo tão curto, louvando a vida. Louvar a vida, todos os dias. Que lindo! Nada melhor para finalizar aqui o nosso programa de hoje. Doutor Alberto Almeida, muitíssimo obrigada. Foi uma satisfação, uma alegria tê-lo no nosso programa. Esperamos tê-lo sempre aqui conosco, porque foi muito bom. A alegria será minha e a oportunidade de estar com você, Priscila, será novamente a oportunidade do Açaí visitar São Paulo. Ah, que beleza, muito bom. Infelizmente o Esferas da Vida fica por aqui, mas a gente se encontra todas as quintas-feiras às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura, mas também estamos na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Nós vamos, mas quinta-feira que vem estaremos de volta. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muita paz e até semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.